O Bolsonaro acaba de criar o Centro de Inteligência Nacional dentro da ABIN, a Agência Brasileira de Informações. A medida pode até ser considerada autoritária, mas só que todos os governos, antes do Bolsonaro e a partir da redemocratização, sempre se queixaram da falta de informações de um centro destinado a prover o presidente com a inteligência, com a movimentação das massas, a movimentação da política no plano nacional, estadual e municipal. Um presidente sem informação, como é que vai governar o país? A resposta está até no livro do ex-ministro da Casa Civil, o José Dirceu, do governo Lula, que se queixava amargamente da ABIN e de que não tinha nenhum tipo de informação durante o período em que ele esteve no Palácio do Planalto. Antes que a gente examine essa notícia aqui do Estadão sobre a criação desse Centro Nacional da Inteligência, a gente vai fazer algumas observações, inclusive históricas. Eu era repórter lá no Congresso Nacional e cobria o gabinete do então senador Tancredo Neves, principalmente quando ele se tornou presidente eleito. Então, o Tancredo se queixava dessa, na época, não é? Era um verdadeiro clamor contra o SNI. E ele dizia o seguinte para nós jornalistas: como é que eu vou fechar o SNI? Como é que eu vou governar sem um órgão de informação? E ele nem discutia se o SNI estava cheio de militares da ditadura, fazendo lá as fofocas, principalmente entre os grupos militares. Ele só estava preocupado com a informação estratégica que o SNI dava. Mas aí chegou o Collor e resolveu acabar com o SNI. E a partir dali, nenhum governo conseguiu ter informação importante, informação decisiva para governar. E agora vem o Bolsonaro preencher esse vazio, ou ocupar esse vazio, como se diz politicamente. Coisa que os governos do PT, inclusive, deveriam ter feito, mas não fizeram. Descuidaram do problema, assim como descuidaram da regulação da mídia eletrônica, da mídia tradicional. É aqui essa notícia do Estadão para depois recorrer ao livro do Dirceu, que demonstra muito bem como é que um governante, mesmo de esquerda, se encontra diante da falta de informação de um órgão competente para oferecer inteligência e informação estratégica ao presidente. Vejamos aqui. Governo estrutura área de inteligência após críticas de Bolsonaro. Segundo a ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação, a nova estrutura, criada por decreto publicado na edição de sexta-feira, 31, no Diário Oficial da União, terá entre suas missões assessorar outros órgãos do governo no enfrentamento de ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade. Segundo o Estadão apurou, o Centro Nacional de Inteligência assumiu atribuições dos extintos Departamento da Inteligência Estratégica e Assessoria Executiva do Sistema Brasileiro de Inteligência. Esse Sistema Brasileiro de Inteligência, na realidade, ele reúne todas as informações dos centros de informação dos 3 ramos das Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica. Só que os militares, na época, ressabiados com os governos de esquerda, os governos civis, jamais passavam informação para os governos da República, como diz o Zé Dirceu no seu livro, que a gente vai ler daqui a pouco. O novo centro, porém, pode ter atribuições mais amplas.
Na comparação com o departamento anterior, havia uma função de processar dados fornecidos pelos adidos civis brasileiros no exterior, representantes estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro e pelos serviços estrangeiros congêneres. Agora, a função passou a ser planejar, coordenar e implementar a coleta estruturada de dados, sem a restrição aos temas antes listados. Questionada, a ABIN não informou como e quais tipos de dados deve coletar para alimentar seu sistema de informações. A unidade será a interface da ABIN com os demais órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência SISBIN, composto por 39 órgãos, incluindo o Ministério da Defesa, a Advocacia Geral da União e a Polícia Federal. Agora a gente se indaga, por que o PT não fez isso? Falta de experiência, falta de comando da administração. O Lula confiava muito na sua sensibilidade para governar, o que não deixa de ser importante. Mas o José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, todo-poderoso, né, um homem lá forte do governo, ele conta aqui no seu livro, falando sobre exatamente a ABIN. Recorde-se que o Zé Dirceu foi um dos primeiros apiados do governo Lula por causa do mensalão, que era justamente o embrião do golpe que acabou derrubando a Dilma em 2016, colocou o Temer lá para depois eleger o Bolsonaro. Então diz aqui, lá pelas tantas, o ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu: a ABIN era um elefante branco a ser remodelada e modernizada. Tornava-se até um tanto bizarro ler os seus informes. E agora o que é que faz o Zé Dirceu com os informes da ABIN? Olha o que é que ele diz. Solicitei-lhe, ou seja, a ABIN, para não ter acesso aos relatórios e assuntos referentes à ABIN. Estava cansado de ser acusado de querer controlar os serviços secretos, como se existissem, ou seja, esses serviços secretos. Os únicos realmente existentes estavam fora de nosso alcance. CIEX, CISA, CENIMAR, ou seja, os centros de inteligência do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, respectivamente, como as siglas indicam. Essa era e é a verdade, fruto de uma redemocratização inconclusa. Basta constatar a lenta implantação do Ministério da Defesa. Com o orçamento, promoções, serviços de informação, escolas e projetos militares sob o controle das Forças Armadas. Seria esse o preço a pagar para ter Forças Armadas profissionais? O último capítulo da novela da montagem do Ministério foi o PMDB. Antes, Lula escolheria Celso Amorim, diplomata, já fora do Ministério das Relações Exteriores, progressista, filiado ao PMDB para o Itamaraty, mas alinhado com o pensamento de Lula sobre política externa. Haveria uma associação perfeita entre os dois. Tocaram de ouvido durante 8 anos nossa bem-sucedida política externa. O preferido para o Itamaraty, o petista de coração José Viegas. O ex-embaixador em Cuba, Peru e Rússia foi indicado para a defesa. Lula ligava corretamente a política de defesa às relações com o exterior. Inovação histórica. A gente não pode minimizar essas questões, né, que elas são cruciais para o governo e deixam muito mal a esses governos
se eles não se preocuparem em implementar medidas realmente inovadoras, como o Bolsonaro, que é um militar, que não está confiando nem mesmo nas informações do serviço militar, e ele está congregando essas informações e impondo a sua autoridade. Diga o que disserem do Bolsonaro, mas nesse ponto a gente não pode concordar com ele, sobretudo as pessoas que conhecem os mecanismos de poder, né? A gente, como jornalista, como assessor político, a gente conhece razoavelmente bem essas entranhas do poder. Então está aí um recado para que as esquerdas se preparem para também comandar a área de informações no próximo governo.